Eu já passei por algumas estradas assim, e aí é interessante que quando você pega uma autoestrada que corta várias cidades, você passa por várias cidades sem entrar nessas cidades, né? Sem conhecer essas cidades. Então, às vezes assim, né, no final de uma cidade tem um até logo, até breve, no início de outra tem seja bem-vindo. Quando você pega um estradão assim grandão, você passa por várias cidades nesse sentido. Seja bem-vindo e você não conheceu nada da cidade, depois até logo, e já começa outra, seja bem-vindo, até logo, assim por diante. Se você fizer uma viagem um pouco mais longa, uma vez na vida eu fiz, então não estou me gabando não, beleza? Mas uma vez na vida eu fiz uma viagem em que eu tenho 42 anos, longos anos de vida. Eu fiz uma viagem em que eu ia para um outro país. E aí eu tinha que descer em um país, né, só no aeroporto mesmo e partir para outro lugar. Cara, então assim, eu fui para um país que eu não fui, na verdade, não existiu. Né? Eu fiquei só no aeroporto esperando lá aquela escala acontecer para eu ir para outro canto. Às vezes a nossa caminhada cristã parece essa vida tão acelerada nossa e essa autoestrada em que a gente está pisando fundo, em que a gente não tem tempo para parar nos lugares corretos, beleza? E conhecer aquilo que a gente precisa conhecer. E, na verdade, parece que a nossa caminhada com Cristo é como essa cidade que a gente só passou pelo aeroporto, não saiu de dentro, não conhece nada. Ou como essa autoestrada em que a gente vê assim, seja bem-vindo, e bem-vindo tá, cara, a pessoa de Jesus, que a gente não para conhecer e a gente continua a seguir viagem cada vez mais acelerada. A gente está no final do ano, né? Não sei se você reparou, mas tem, né, já algumas lojas com enfeites de final de ano. E antigamente tinha uma loja chamada Líder, que já fechou, que tocava musiquinha já de Natal nessa época. Eu entrei esses dias numa loja chamada Caçula. Estou fazendo propaganda da loja, não. Negócio de materiais assim. E, cara, já tem todo tipo de árvore de Natal, enfeite de Natal e tudo mais. O ano passou como um foguete, 2024 passou, a gente nem viu. Depois de amanhã a gente vai fazer a segunda prova do Enem. E muito provavelmente depois de amanhã a gente vai estar livre da escravidão do vestibular, não é isso? Aí, agora sim, é para glorificar de pé, igreja. Isso aí, a gente vai estar livre da escravidão do vestibular, a gente vai estar livre da escravidão do Enem e a gente vai voltar a ser quem a gente era. E agora, a gente é um robô somente, pensando em provas e tal. Só que a nossa vida vai voltar ao normal. Qual é a minha proposta nessa noite? Que você pise no freio, que você tenha coragem de sair de dentro do aeroporto, beleza? Para conhecer a vida real. Nesse texto aqui, que a gente vai ler, capítulo 11 do Evangelho de Mateus, Jesus está na metade do ministério dele. A gente divide o ministério de Jesus com foco em Jerusalém. Então, tipo assim, o ministério de Jesus é Galileia, indo para Jerusalém e Jerusalém. Aqui, Jesus está indo para Jerusalém, na metade do ministério. Desde que nasceu, desde sempre, Jesus sabia que a sua missão era estar na cruz. Eu sempre falo de um mesmo quadro, infelizmente, que é marcante para a minha vida, que é um quadro que mostra Jesus na frente de uma de carpinteiros. O pai de Jesus era carpinteiro, Jesus era carpinteiro. Então, Jesus está na frente da oficina, só que o sol está batendo de frente e a gente vê o fundo da oficina. E o que se reflete como sombra do corpo de Jesus é uma cruz na parede. O que essa obra, esse quadro está tentando pintar para mim? E com certeza gravou o meu coração nesse sentido, que desde sempre a vida de Jesus apontava para o seu destino final, para a cruz. Jesus está caminhando para Jerusalém. Desde que nasceu, Jesus está indo para o desfecho de sua vida, para aquilo que era o plano de Deus. Jesus está fazendo isso de todo o coração. Enquanto Jesus está fazendo isso, no meio do caminho, ele para, olha para os seus discípulos e diz exatamente isso daqui. Mateus 11, verso 28, 29.
e 30, diz a palavra de Deus, Jesus falando com os seus discípulos, indo para Jerusalém. Jesus diz para os seus discípulos, então, venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu aliviarei vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para sua alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Uma vez, diante de Jesus, eu me lembro, com 15 anos, eu vi tanta beleza quando eu me converti, quando eu aprendi quem era Jesus Cristo, que eu tive medo de me aproximar bastante dele, achando que ele pudesse me rejeitar por causa disso, por causa não dele, por causa de mim, mas era porque, na verdade, eu não conhecia suficientemente a Jesus Cristo. Jesus, ele olha para os seus discípulos e ele faz um convite. Ele diz que os seus discípulos podem ir até ele. Entenda, se eu dissesse para você que é possível ir até Jesus Cristo, essa notícia seria maravilhosa, mas você poderia duvidar de quem está dando a notícia. Entende? Eu não tenho autoridade nenhuma para dizer que você pode ir a Jesus Cristo. No entanto, é o próprio Filho de Deus que está falando com você nessa noite. O Filho de Deus diz que você pode ir a Ele. E Ele te chama para ir a Ele com toda a autoridade de quem é o caminho para que isso aconteça. Então, além de Jesus ser o objetivo final dessa estrada, Ele é a própria estrada na qual a gente encontra com Ele. E Ele se encontra com a gente nas esquinas dessa vida em que a gente parece que está totalmente perdido, parece que está dando tudo errado, parece que a prova não foi do jeito que tinha que ser, parece que a semana não foi também. Hoje, então, choveu um dilúvio, hoje nada funcionou, mas Jesus nos chama, e quando Ele nos chama, e quando o nosso ouvido ouve a voz do bom pastor, o nosso ouvido reconhece o chamado daquele que nos ama, daquele que deu a vida pelos seus amigos, daquele que é o único que te ama a esse ponto. Aquele que te chama é aquele que te ama acima de todos os outros. Entenda, você já foi amado por alguém? Você já foi amado por alguém? Existe um amor ainda maior do que todos os outros que você pode experimentar nessa vida. Esse é o amor de Jesus Cristo. Jesus te chama para conhecê-lo. Essa é a primeira lição desse texto. Jesus convida os cansados e sobrecarregados. No entanto, existe uma condição para a gente encontrar Jesus Cristo. Para a gente encontrar Jesus, a gente tem que se reconhecer cansado e sobrecarregado. Perceba, existe um cansaço que é da rotina. Esse cansaço de você ter estudado o ano todo, cara, isso aí você consegue descansar, recuperar de algum modo em que amanhã você já esqueceu que fez isso tudo e parece que tudo volta ao normal. Você pode tirar férias e o cansaço de você ter estudado o ano todo, de repente, vai passar. Você pode fazer uma viagem maneira, você pode jogar videogame, sei lá. O que você faz assim para relaxar, para descansar? No entanto, Jesus chama pessoas que estão cansadas e sobrecarregadas. Existe um tipo de cansaço que não se desfaz. Existe um tipo de cansaço que é o cansaço de uma vida, que é o cansaço de uma alma que busca descanso, é o cansaço de algo que não se desfaz, a não ser no próprio Jesus. Existe um tipo de cansaço
em que você vai passar no vestibular e esse cansaço não vai passar. Você pode se formar na faculdade. Eu já tive essa experiência, graças a Deus, 2 vezes na minha vida. Você pode se formar e esse cansaço não vai acabar, porque existe o cansaço de uma alma que precisa de descanso e só encontrará descanso em Jesus Cristo. Jesus chama gente quebrada para chegar perto dele. Jesus diz: venham a mim, não os inteiros, não os perfeitos, não os bem-sucedidos, não os que passaram no vestibular, não os que têm as melhores notas, não os bonitinhos e cheirosinhos, não. Jesus chama os cansados e sobrecarregados. Jesus quer gente quebrada, Jesus quer gente imperfeita, Jesus quer gente que sabe que está faltando um pedaço dentro de si e que precisa ser preenchido, e só vai ser preenchido por Ele mesmo. Se você acha que está tudo certo, então, infelizmente, Jesus não te chama. Com 15 anos, minha vida estava totalmente destruída, cansado, sobrecarregado. Sabe quando você está cansado e você sabe que o cansaço não vai se desfazer? Ainda que você tire férias, ainda que você ganhe coisas, ainda que, pareça que a sorte sorriu da vida para você, ainda que seu nomezinho esteja lá no final do vestibular, você recebe aquela mensagenzinha lá, aprovado na primeira opção, classificado na primeira opção. Cara, Jesus convida pessoas quebradas ao seu encontro. Jesus, queridos, poderia escolher os melhores para si. Jesus poderia escolher os melhores de todos. Ele poderia fazer a seleção mundial para chegar pertinho dele. Eu me lembro que quando Pedro percebe que Jesus é o Cristo, vocês lembram dessa passagem em que Jesus fala para os caras no barco assim, lança a rede do lado direito. Eles, a gente está a noite toda lançando rede, não pega peixe nenhum. Mas já que você está falando, a gente vai fazer. E ele lança as redes, e quando puxa, vem aquela quantidade de peixes. E Pedro se ajoelha diante de Jesus e fala: Senhor, afasta-se de mim. Por que, Senhor? Se afaste de mim, por quê? Porque eu sou pecador. Jesus poderia dizer: realmente, se eu sou totalmente santo e você é pecador, você tem que se afastar de mim. Mas não, Jesus diz: vem a mim. Você que está cansado e sobrecarregado, vem a mim. Jesus diz então que Pedro vai caminhar com ele, e o dia mais glorioso da pesca da vida de Pedro. O que você trabalha? Ninguém aqui trabalha ainda? Alguém trabalha? Cara, o trabalhador levantou a mão, gostei. E mais gente aí, maneiro. Imagina, cara, a empresa de vocês está dando certo. O dia que Jesus foi, amém, é isso aí. O dia em que Jesus chamou Pedro, era o melhor dia da empresa dele. A empresa dele era o quê? Pegar peixe. E aí ele pegou tanto peixe que o barco quase afundou de tanto peixe. Então, ele ficou rico naquele dia, estava dando tudo certo. Eu tenho um curso de redação. Imagina, todo mundo se matricula no meu curso e entra dinheiro pra caramba. E valeu, galera, valeu. Não sei por que vocês estão fazendo isso, mas beleza. Redação já passou, pessoal, agora acabou. Só ano que vem, graças a Deus. Então, imagina todo mundo matriculando no meu curso, no melhor dia de todos. Jesus se aproxima de mim e diz: acabou, você não pesca mais essa parada, você não faz mais essa parada, agora você me segue. Porque o seguir a Jesus Cristo é algo que define a nossa vida daqui para frente. Segunda lição desse texto, Jesus oferece descanso. Irmãos, Jesus poderia oferecer muita coisa para a gente. Jesus, ele tem toda a riqueza do mundo. Tranquilo? A riqueza que a gente tem nessa vida, ele diz que é pouca coisa. Tanto é que ele vai dizer em Lucas capítulo 16,
que aqueles que são fiéis no pouco vão ser colocados no muito. O pouco é toda a riqueza que existe nesse mundo. Existem bilionários aí nesse mundo, não existem? Um cara chamado Elon Musk aí, um cara bilionário. A riqueza desse cara é nada diante de Jesus Cristo. Jesus poderia oferecer toda a riqueza dessa terra para mim, para você, sei lá. Jesus poderia oferecer para a gente a vitória de passar na prova que a gente está tentando passar. Jesus poderia oferecer para a gente muita coisa, mas Ele oferece para a gente a sua própria presença e o seu próprio coração. Você acha que existe algo mais valioso nessa vida do que o coração de Jesus? Jesus diz que é possível conhecer o seu próprio coração, cara. Existe a possibilidade de você, na sua idade, com 13, 14, 15, 18 anos, existe a possibilidade de você, na sua idade, conhecer o coração de Jesus Cristo. Eu sei disso porque eu conheci o coração de Jesus Cristo. Jesus diz que o coração dele, e essa é a terceira lição, Jesus diz que o coração dele é manso e humilde. O coração de Jesus poderia ser definido de qualquer modo. Você já viu que a Bíblia usa muitos adjetivos para Deus? E diz que Deus é santo, e diz que Deus é belo, e diz que Deus é digno de louvor. A Bíblia diz muita coisa sobre Deus, e o único momento da história em que a Bíblia fala sobre o coração de Deus é esse daqui. Se em tudo Deus é maravilhoso, aqui nós temos o coração de Deus. O coração, aquilo que é o principal, aquilo que é o mais importante, aquilo que tem mais valor. Jesus poderia ter definido o seu próprio coração de qualquer modo, e ele prefere usar as expressões manso e humilde de coração. Jesus está chamando a gente para chegar perto do coração dele. E ele diz que quando a gente chega perto do coração dele, a gente não se fere. Qualquer coisa nessa vida pode te ferir, beleza? Até seus pais, até a pessoa que mais te ama, seu cônjuge. Qualquer um pode te decepcionar, qualquer um pode te ferir, qualquer um pode te trair. Mas Jesus não. Jesus diz que o coração dele é manso. No coração dele não há nada que vá te fazer mal, não há nada que vá te decepcionar. No coração dele não há nada que vai trazer ferida, mágoa para o seu coração. Pelo contrário, no coração dele você encontra a mansidão para a sua alma, a mansidão que você espera para a sua vida toda. Se tem uma coisa que os escritores aí, dos quais, cara, muitos eu li bastante, eles acertaram, é que o coração do ser humano é um coração selvagem. Todas as obras da literatura pintam o coração humano como um coração selvagem, raivoso, inquieto, inconstante, cheio de ira, cheio de guerra, cheio de problema. E Jesus vai definir o seu próprio coração de modo totalmente oposto. Tem um livro da Clarice Lispector que se chama Perto do Coração Selvagem. Quanto mais perto do ser humano, mais perto de um coração cheio de guerra. No entanto, o coração de Cristo é cheio de paz e de descanso. Perceba, você muitas vezes busca descanso no lugar errado. Você vai buscar descanso nos braços do seu namorado ou da sua namorada, da sua família. Você vai buscar descanso na melhor comida de todas, no melhor passeio de todos, na melhor viagem de todas. Você vai buscar descanso no elogio da sua família sobre você, no tapinha nas costas, na congratulação de que você passou no vestibular, de que você fez alguma coisa muito boa.
em tirar a melhor nota e ser o medalhista de sei lá o quê. Você vai escolher todos os outros consolos que não trazem descanso, na verdade, para a alma. Em vez disso tudo fazer a gente descansar, meus irmãos, isso faz a gente ficar cada vez mais sedento. Eu me lembro, passei no vestibular e aí eu comecei a tirar notas boas. E aí eu queria tirar melhores do que as notas boas que eu já tirava. Se eu era o segundo aluno da sala, eu queria ser o primeiro. E se eu era o primeiro da sala, eu queria ser o primeiro da faculdade. Se eu era o primeiro da faculdade, eu queria ser o único do mundo. Eu me lembro uma vez que eu fui o segundo numa nota lá da faculdade, cara, aquilo não foi suficiente para mim. E eu fui muito bem, eu fiz um negócio muito bom. Mas, cara, por quê? Porque sempre faltava alguma coisa. Porque em nada nessa vida a gente consegue descanso senão pelo coração de Jesus Cristo. Poderia haver descanso e esse descanso ser inacessível. Você consegue entender? Jesus poderia dizer assim para a gente, cara, então nessa vida não vai ter descanso, só na próxima. Essa vida vai ser só sofrimento, só angústia, só problema, só tormento, só frustração, só derrota. Mas não, Jesus diz que nessa vida há descanso. Nessa vida existe a possibilidade de você encontrar o coração de Deus nessa vida agora. Algumas pessoas aqui hoje se aproximaram do coração de Jesus Cristo em algum momento desse dia. E nele, e somente nesse coração, encontraram paz. O que falta para você se aproximar de Jesus? Se Ele mesmo te chama para que você o conheça. O que falta para você largar tudo, para você parar tudo, para conhecer a Jesus Cristo e o seu próprio coração? Se nada pode te impedir de fazer isso. Se Ele diz que o coração dele é acessível, se Ele diz que é com certeza. Se Ele diz que no coração dele você tem segurança, se Ele diz que no coração dele você encontra mansidão e humildade. A única aplicação desse texto é a gente viver essa palavra. Vá até Jesus, encontre descanso para o seu coração. Vá até Jesus. Jesus nos espera hoje. No meio dessa rotina maluca que foi esse dia de hoje, cara, Jesus te espera para que você o encontre. E se você o encontrar, você vai encontrar o maior tesouro de todos. Qualquer um trocaria tudo por isso. Qualquer um que conhece a Jesus Cristo trocaria tudo por isso. Qualquer um que conhece a verdade de Jesus trocaria tudo por isso. Não há família, não há riqueza, não há amizade, não há bens, não há sucesso, não há nada que se compare a Jesus Cristo. Corra para os braços de Jesus. É nele que você vai encontrar descanso. É nele que você vai encontrar descanso. É possível viver essa vida como quem está numa autoestrada acelerada, como quem passa por aeroportos e não conhece nada. Mas é possível parar e encontrar a verdadeira beleza do coração de Jesus Cristo nele. Quantas e quantas vezes eu parei a minha vida, abri a minha Bíblia, me ajoelhei e encontrei a Jesus Cristo. E isso foi melhor do que tudo, tudo, tudo. Irmão, Jesus te trouxe essa noite aqui para que você ouvisse esse convite. Vá até Jesus. Ele tem um coração manso e humilde para te receber.
Vá até Jesus e nele encontre descanso. Tudo que a gente tiver que abrir mão dessa vida vai se tornar leve, suave, diante da beleza do encontro com Jesus Cristo. Todas as coisas nessa vida vão ganhar outro significado. Jesus certamente vai ser melhor do que tudo. Fica o convite para você, então, que ainda hoje você consiga se ajoelhar, abrir a palavra de Deus, derramar o seu coração diante dele e nele finalmente você encontrar descanso. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, não há nada que se compare à tua beleza e à tua bondade e a esse convite que é que a gente se aproxime do teu próprio coração, de modo que a nossa alma finalmente descanse. Jesus, muito obrigado porque o seu coração é manso e humilde. Obrigado porque não há nada em você que nos fira, não há nada em você que nos rejeite, não há nada em você que não nos abrace, Senhor. Muito obrigado por esse convite. Muito obrigado porque a vida pode ser isso, se aproximar cada vez mais de você e do seu próprio coração e te amar cada vez mais. Muito obrigado, Senhor, porque a vida pode ter toda essa beleza da tua presença, da tua palavra, do teu conforto, da tua santidade. Muito obrigado porque isso é muito melhor do que tudo. Muito obrigado porque esse convite chegou ao nosso coração. Que hoje seja o dia em que a gente coloque a nossa vida diante de você, verdadeiramente, e em ti a gente encontre descanso. Faz assim com esses adolescentes, Senhor, que todas as coisas passageiras dessa vida não sejam o objetivo fundamental da vida deles, Senhor, mas que seja o conhecimento do teu próprio coração, Senhor. Abrace esses adolescentes, carinhosamente revele a eles a humildade, a beleza, a bondade e a mansidão do seu próprio coração, Senhor. Faz assim, em nome de Jesus. Amém.